Então, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, uma devocional aqui, uma reflexão. Essa semana eu estava ouvindo um pastor que eu tenho um carinho muito grande e ele pregava sobre vitória, sobre buscarmos, né, a melhor condição espiritual e tudo mais. E é um pastor que eu tenho uma amizade, e na hora que ele falava sobre essas coisas, ele trouxe um exemplo que eu já ouvi ele falando muito, e esse exemplo fala muito comigo, que é sobre a média. Todo mundo na escola, na faculdade, teve que ouvir essa palavra, e essa palavra era o grande terror para muitas pessoas, né? Para você passar de ano, você tem que tirar nota na média para você ali enfrentar. Então, por exemplo, na minha escola, você tinha que tirar uma nota 7. E tirando essa nota 7, você estava na média, então, para passar de ano, para ir para o próximo ano, ou para, enfim, finalizar ali o ensino médio. E ele falando sobre isso e tudo mais, eu sempre ouvi essa palavra média e você pensa, bom, eu tenho que tirar 7, tirando 7 tá bom. Ou eu tenho que fazer até aqui, fazendo até aqui tá bom. E isso é uma grande mentira, né, para nós. A gente acreditou por muito tempo que estar na média era o suficiente. E ele trouxe uma reflexão dizendo que a palavra média vem da palavra medíocre, ou seja, você vem ali do meio, você faz apenas o necessário para alcançar ali os seus objetivos. E aquilo falou muito ao meu coração, porque eu quando eu ouvi a primeira vez, eu pensei, eu não quero ser uma pessoa na média, que faz ali o básico, faz ali o necessário. Eu quero alcançar coisas novas, eu quero ir para algo além. E eu lembrei dessa palavra extraordinário. E essa palavra traz um contexto de que não é só grande, não é só bom, é um extraordinário. E eu lembrei de Jó. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem sincero, reto e temente a Deus, e esse homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 de jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, comiam, bebiam. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha o que diz agora o versículo 20 a 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e se lançou na terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu nenhuma falta a Deus. Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. A vida de Jó demonstra uma vida que vai além do que é normal. A vida de Jó demonstra a vida de alguém que é acima da média. A vida de Jó demonstra a vida de alguém que é extraordinário. Alguém que consegue superar ali os seus limites de maneira muito grande. Jó era acima da média. Jó fazia o seu melhor. Ele era um homem extraordinário. E o próprio Deus diz isso no capítulo 6. Não há ninguém na terra semelhante a ele.
Jó capítulo 1, versículo 8 diz sobre isso. Aqui. E disse o Senhor a Satanás: observe tu, ó meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Ou seja, para o Senhor falar de uma pessoa dessa forma, era uma pessoa acima da média, era uma pessoa extraordinária. E nessa manhã eu quero refletir um pouco sobre a vida de Jó. Em nossas atitudes, em nossas reações, bem como em nossas palavras, nós temos sido na média ou acima da média? Ou nós ainda estamos abaixo da média, o que seria pior ainda? Nós temos a opção de fazer aquilo que é na média, ou temos opções de fazer aquilo que é acima da média. Nós temos a opção de fazer aquilo que é normal, ou que todo mundo faz, ou nós temos a opção de fazer o extraordinário, de fazer um pouco a mais. Quantas vezes, quando criança, a gente já não falou, mas todo mundo faz, mas todo mundo vai, mas todo mundo foi assim. Então a gente foi ensinado de uma maneira que se a gente fizer algo a mais, a gente é errado. Se a gente fizer algo a mais, nossa, ele se doa tanto, ele se dá tanto. Não precisa ser assim. Ou seja, você prefere estudar para tirar um 7 ou um 10? Você prefere se desenvolver na sua vida cristã apenas para conseguir algumas coisas, ou você prefere se desenvolver na sua vida cristã para conhecer cada dia mais do Senhor? Ah, eu sei que Jesus fez isso, para mim tá bom. Ou você prefere ali mergulhar nas Escrituras, buscar a palavra do Senhor todos os dias, meditar no Senhor? E eu quero refletir então, o que Jó fazia, o que Jó demonstrava na sua vida que era tão extraordinário. Eu quero que a gente aprenda junto hoje como ser um homem, uma mulher excelente. E eu quero comparar as atitudes acima da média que Jó teve, atitudes extraordinárias que Jó teve, em comparação a atitudes ordinárias, em relação a atitudes abaixo da média ou na média que nós podemos fazer. Eu li o versículo 1 de Jó, capítulo 1, versículo 1, dizia assim: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então eu quero que você marque aí na sua Bíblia, onde você estiver, anote essa frase: Jó se desviava do mal. Uma característica de Jó era se desviar das coisas que não eram boas. E meu irmão, ter essa característica é algo que nós precisamos buscar. Nós precisamos orar ao Senhor todos os dias. Senhor, me desvia do mal, me tira do caminho do mal. Então, a primeira característica de Jó era que ele se desviava das coisas boas, das coisas más. Já lhe bastava os maus que ele tinha que enfrentar no dia a dia, como nós temos que enfrentar todos os dias, situações ruins, situações más, mas ele pediu ao Senhor: me tira daquilo que pode ser mal aos meus olhos, pode ser mal para mim, me tira desse lugar. Então, meu irmão, diante do mal, nós podemos ter duas atitudes. Aqueles que fazem na média, enfrentam o mal ou fazem o mal. E aqueles que fazem o extraordinário, fogem de tudo aquilo que é ruim. O extraordinário tenta encarar o pecado, tenta encarar o mal, mas o extraordinário foge do mal. A Bíblia fala que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então essa é uma atitude acima da média. Não é a gente que vai ficar fugindo, mas se a gente fugir do mal, o diabo vai fugir da gente. O diabo vai correr da gente. Então, como servos do Deus Altíssimo, nós precisamos nos abster de toda forma de mal, tudo que é mal. Meu irmão, evite tudo que não é de Deus. E não apenas
Ah, eu não vou ali, eu não vou fazer aquilo. Fuja dessas coisas, fuja da aparência do mal, fuja daquilo que sabe que não vai te edificar e busque somente coisas que te edificam. Seja um homem, seja uma mulher extraordinário. Então, se desviar do mal é algo extraordinário. Segundo, Jó tinha uma vida de oração. Olha o que diz o versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o seu turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, o santificava e levantava de madrugada, oferecendo o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó, ele tinha uma vida de oração. Jó tinha uma vida de consagração a Deus por toda a sua família, por todos os bens, por todos os seus filhos. Então, ele não esperava ter um motivo especial para orar, mas ele fazia isso como estilo de vida dele. Eu não precisava de uma situação ruim na família para ele então orar e se consagrar ao Senhor, não. Ele tinha uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de devocional. Então, meu irmão, uma vida de oração, uma vida de devocional pode ser ordinária. Eu preciso ter uma dificuldade para orar. Eu preciso ter um motivo específico para orar. Ou nós podemos ser extraordinários, dedicar a nossa vida em oração. Ninguém está doente. Não estou passando um perrengue financeiro. E eu dedico a minha vida em oração. Amém? Não é só por um motivo especial. A minha vida é uma vida consagrada de oração. A minha vida é uma vida consagrada ao Senhor. Então, uma vida de oração, meu irmão, muda tudo. Se nós descobríssemos o que a oração é capaz de vida, a gente nunca mais ia reclamar de falta de tempo. A gente ia orar um dia sequer ao Senhor. Uma vida devocional, tudo. Busque ter uma vida de oração e você verá Deus agir de uma forma sobrenatural na sua vida. Viver em oração é alguém que faz o extraordinário. Terceiro, Jó adorava acima de todas as coisas. Eu li com você também o versículo 20. E olha o que diz. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Diante da pior notícia que Jó teve aqui, e você sabe qual foi a sua notícia, perdeu todas as coisas, a sua atitude era de alguém que adorava. Eu falava agora, não espere ter uma dificuldade para orar. Mas muitas vezes a gente iria pensar nessa situação aqui. O pastor falou que se eu dedicar minha vida em oração, em vida devocional, eu nunca mais vou reclamar de orar. Eu sempre vou querer orar. Mas olha o que aconteceu com Jó, pastor. Ele orava, ele se consagrava ao Senhor e olha o pior de tudo que aconteceu. E, meu irmão, eu continuo falando para você aqui. E Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Meu irmão, Jó precisou esperar algo ruim acontecer? Não. Aconteceu tudo na vida dele. Ele continuou uma vida consagrada ao Senhor. E é isso que separa meninos e meninas de homens e mulheres na fé. É essa atitude. Tem irmão que não vem na igreja porque aconteceu uma situação, o irmão, o vizinho não deu a paz do Senhor. Isso já é motivo de crente se desviar do Senhor hoje em dia. Aconteceu uma situação ali que esfriou a minha caminhada e eu fico pensando, poxa vida, imagina se acontecesse o que aconteceu aqui na vida de Jó. Diante da pior notícia que Jó teve, ele continuou fazendo o que ele sabia fazer de melhor, adorar a Deus. A atitude
de Jó era a atitude de um adorador. E a atitude de um adorador era marcante na vida de Jó. O próprio Deus se impressionou na forma que esse homem agiu. Então, quanto à adoração, as pessoas podem ser na média ou abaixo da média. Não agradecem a Deus. É mais um dia que Deus me deu. É mais um dia que eu estou respirando. De boa, tranquilo, legal. Nem se lembra. Ou nós podemos ter uma atitude extraordinária, ser grato a Deus todos os dias. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, porque meu irmão está completando mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou o meu filho no nosso caminho. Obrigado, Senhor. Nós precisamos adorar a Deus acima de tudo. Acima de tudo, mesmo se tiver uma situação ruim na nossa vida, nós precisamos adorar a Deus acima de tudo. Em espírito e em verdade, Deus está procurando adoradores na terra. Fomos criados para adorar a Deus, fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Eu sempre gostei dessa frase, e essa frase em espírito e em verdade diz tudo. Adore a Deus em espírito e em verdade. Nós não precisamos de algo para adorar a Deus. Amém? Adorar a Deus é algo extraordinário. E por fim, versículo 22. Jó não reclamava. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse versículo é um versículo chave na nossa vida. Algo extraordinário na vida de Jó, algo acima da média na vida de Jó, era não reclamar diante das piores notícias que recebeu. O seu silêncio foi um ato de adoração a Deus. E você sabe, você conhece, ou talvez seja você. Você já parou de servir a Deus por motivos fúteis, por motivos tolos? Sobre a reclamação, nós podemos ter duas atitudes. Ou sermos ordinários, ou sermos extraordinários. Ou sermos abaixo da média, ou sermos acima da média. Você pode, sim, você pode continuar reclamando de tudo, meu irmão. Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o que? Ou você pode ser alguém acima da média, ou você pode ser alguém extraordinário. Se calar e esperar no Senhor e fazer como Jó. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu irmão, eu não gosto, eu me sinto mal, não sei se você é assim também, com pessoas que só sabem reclamar. Você está ali numa roda, você está ali num momento e a pessoa só fala de problema e você fala, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa e tal. Você liga o jornal e você só vê as pessoas falando mal de A, de B, e você fala, meu Deus do céu, você não é informado ali. E tudo que você quer agora, tudo que eu faço agora, coloco um louvor no meu carro ali, é a melhor coisa que eu faço, porque as pessoas só reclamam, só o dia inteiro falando mal disso, falando mal daquilo. Eu creio que a reclamação deve ser algo que aborrece o coração do Senhor. O povo de Deus andou 40 anos em círculos no deserto porque reclamavam. Então, se tem algo que eu creio que Deus também fica aborrecido, é a reclamação, é a murmuração. E a gente precisa, igreja, discernir, aprender a discernir o tempo de estar calado, o tempo de ficar quieto, o tempo de aguardar o Senhor em silêncio, o tempo de ficar ali aguardando no Senhor, sabendo, meu irmão, a gente tem tudo aqui. Pastor, como que eu vou ficar quieto? Então o Senhor falou para orar. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que até os nossos gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo traduz. Sabe? Nós precisamos parar um pouco de reclamar, um pouco de atribuir culpa às pessoas, a tudo, porque isso, porque aquilo.
Nós precisamos crer nesse Deus que é extraordinário. Nós precisamos fazer algo acima da média. Nós não podemos fazer o que todo mundo faz. Nós precisamos fazer como o nosso Deus fez e faz. Pastor, é difícil. Concordo com você, meu irmão. A vida do cristão é uma vida de diários desafios. A gente passa por situações difíceis o tempo todo. E nós vamos vivendo e aprendendo com cada passo, com cada situação da nossa vida. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Diante dessas situações difíceis que nós vamos passar, nós vamos ter que enfrentar. Nós temos duas escolhas. Ou nós somos abaixo da média, na média, ou nós fazemos acima da média, o extraordinário. A gente precisa optar por essas atitudes. A gente precisa optar por essas palavras extraordinárias. Não ceder a que o mundo prega como normal, a que o mundo explica como normal. Para ser um homem extraordinário, como foi Jó, é preciso aprender a se desviar do mal, ter uma vida consagrada ao Senhor de oração, adorar a Deus acima de tudo, a sua adoração não pode depender de algo que acontece na sua vida e, por fim, parar um pouco de reclamar. Amém? Seja um homem, seja uma mulher extraordinária. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos aprender um pouco mais sobre Ti. E nos ajuda, Senhor, nesse sentido. Nos ajuda a fazer aquilo que é acima da média. Nos ajuda a fazer aquilo que é extraordinário, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, a Tua direção, a Tua graça sobre cada vida aqui. Cada pessoa aqui representada. Pai, eu quero te pedir, nos dá discernimento. Assim como Jó, que se desviou do mal, teve uma vida de oração, adorou a Deus acima de tudo, em qualquer momento, e não reclamou, não atribuiu falta ao Senhor. Pai, nós queremos ter essas atitudes, nós queremos ter atitudes que te agradam, nós queremos ter atitudes que glorifiquem o teu nome. Nos ajuda nesse sentido, Pai. Sabemos que não somos perfeitos. Eu creio também, Pai, que Jó não era perfeito. Perfeito só o Senhor, perfeito só Jesus, santo só o Senhor, santo só Jesus. Mas, Pai, obrigado porque nós temos aqui na Bíblia exemplos de pessoas que sim, erraram, falharam, tiveram ali as suas dificuldades, mas em tudo, Senhor, preferiram agradar ao Senhor. Então nos dá esse coração, Pai, nos dá esse entendimento, que apesar das nossas falhas, nós temos sim condição de agradar o Teu nome, de glorificar o Teu nome. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.